Vamos lá, palavra. Do jeito que o Senhor cantou. Mateus capítulo 16, versículo 15 em diante. Nós vamos falar do fundador da igreja. Disse-lhe ele, versículo 15: E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que lo revelou, quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos teus servos a tua bênção nesta noite. Sabendo, Senhor, que tu és um Deus de milagre, um Deus de poder e de autoridade, um Deus que sempre está pronto para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Senhor, eu quero te pedir que esta igreja, Senhor, seja, Senhor Deus amado, tocada pela tua presença, porque tu és o fundador dela, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, sei que meu tempo não é tão grande, mas eu quero trazer uma pequena narrativa concernente à pessoa de Jesus junto aos seus discípulos. O texto aqui que nós acabamos de ler, Jesus se reúne com os seus discípulos, mas antes ele tem um confronto com a legalidade e a religião da época. A Bíblia diz que logo no começo do capítulo 16, ele se depara com os fariseus e os saduceus. Fariseus era um povo que tinha o hábito de ter muito orgulho, de estar sempre em posições essenciais. Eram pessoas leigas, mas que criam na forma oral da palavra e também na forma escrita. Os saduceus já eram um povo mais seleto. Era aquele povo que vivia no templo, tinha o hábito de andar entre os políticos, não gostava de falar sobre a ressurreição, porque eles não criam, não gostava muito do oral, eles simplesmente queriam permanecer da forma que eles achavam mais clássica. Então eles viviam entre os políticos e também eles viviam dentro do templo. Havia uma mistura muito grande naquela época. Quando Jesus Cristo veio, ele se deparou com uma terra totalmente politizada. Ele se deparou com a sua nação, ou seja, Israel, totalmente politizada e escrava, porque a política em certo tempo escraviza. Então eles estavam escravizados, seu intelecto estava paralisado. Alguns que tinham poderes financeiros dominavam, mas só que quando Jesus Cristo chega, ele começa a trabalhar na mente das pessoas com um evangelho vivo e eficaz, que é a sua palavra. E quando ele começa a trabalhar desta forma, os saduceus e os fariseus tentaram de alguma forma arrumar laços para Jesus, mas Jesus disse aos seus discípulos que estavam mais preocupados com o pão do que preocupados com as doutrinas falsas que estavam sendo colocadas no meio da igreja. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, que é muito triste para nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo, em parte, ela está separada, mas os templos estão se dando muitas vezes a luxos que não condiz com o que Jesus planejou. Jesus quer que a igreja seja cheia da presença dele, da graça dele, da unção dele, mas os problemas políticos, econômicos, sociais têm prejudicado a igreja e tirado a igreja do foco. Mas nesta noite Deus está dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo depois disso, os discípulos estão preocupados toda hora falando: e nós esquecemos do pão, nós esquecemos para comer o pão. Jesus falou assim para eles: vocês estão preocupados com esse pão daqui? Vocês já não sabem que eu multipliquei 5 mil
5 pães para 5.000 pessoas. Vocês não sabem que eu já multipliquei 7 pães para 4.000 pessoas. Então não se preocupem com as coisas materiais. Ele estava dizendo: preocupe-se agora de entender as coisas espirituais. Ele junta os seus discípulos, e ao juntar os seus discípulos, ele faz o seguinte: agora eu já combati o fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus. Eles nasceram no ano 2000, ou seja, no século 2 a.C. Mas lá no ano 70, eles são destruídos, saduceus. Nós não ouvimos mais falar de fariseus e saduceus. Por quê? Porque com o passar dos anos, por causa de sua religiosidade, porque por causa das práticas erradas, eles foram sumindo com o passar dos tempos. Isso nos mostra o quê? Que quem não tem Jesus, mesmo que sejam religiosos, mesmo que tenham legalidades, vai chegar um tempo que eles vão passar. Mas aqueles que têm Cristo permanecerá. Amém? Então o texto chama-nos a atenção para o seguinte: Jesus reúne os seus discípulos. A Bíblia diz que ele reúne os seus discípulos. Ele chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? Primeiro ponto importante: quando Deus combate o mal, ele quer saber o que os discípulos estão ouvindo ao seu respeito. Quando o mal é combatido, a primeira pergunta que Jesus Cristo faz: o que estão pensando ao meu respeito? O que estão falando para vocês concernente à minha pessoa? Jesus está hoje fazendo a mesma pergunta para você. Diante do testemunho que muitos dizem que as denominações estão dando, o que estão falando de Jesus? Você entra na internet, é tanto escândalo, tanta mentira, tanta coisa horrível, tantas coisas falando de adultério, de fornicação, dos pecados dentro da igreja, ou seja, dentro dos templos. Jesus está perguntando: o que estão pensando a meu respeito? Nós temos 12 anos nesta igreja. O que estão pensando da sua igreja? O que estão pensando da sua conduta, da sua forma de viver? Não olhe para os outros. Todo mundo está olhando agora para você. Estão olhando para você. Quantos aqui são igreja do Senhor? Levante a mão. Olha aí. Então, se você é igreja, o que as pessoas estão olhando para você para falar com respeito à pessoa de Jesus? Qual o testemunho que a igreja está dando para haver mudança na realidade no meio da sociedade? Por que as pessoas não estão aceitando a Jesus como antes? Nós temos que marcar culto especial para trazer as pessoas no culto do amigo para ouvir falar de Jesus. Meu irmão, vai haver um movimento tão forte do poder de Deus que em todo lugar que você estiver vai falar de Jesus. Ontem, parece que foi ontem, hoje, eu peguei um Uber. Quero contar essa história aqui. Dentro do Uber o rapaz não era crente, mas ele começou a me fazer pergunta da Bíblia. Eu não perdi tempo. Aí comecei a falar sobre o livro de Lucas. Ele queria dizer do livro de João, e eu fui destrinchando, e ele diminuiu a velocidade do veículo. Ele falou assim depois, quando terminou: o senhor notou que eu diminuí a velocidade do veículo? Ele falou assim, eu não perguntei. Ele falou: sabe por quê? Porque o que o senhor estava falando estava me interessando muito. Aleluia, Senhor. As pessoas não querem que a igreja viva em 4 paredes mais. Nós temos que estar dentro dos Ubers, nas estradas, nas calçadas, e falar da pessoa de Jesus. Alguém pode dizer: mas pastor, o senhor perdeu tempo? Não, eu ganhei um tempo. O que ele falou de Jesus naquela época? Naquele momento ele falou assim: aonde é a sua igreja? Primeira pergunta que ele me fez. A igreja é longe, né, irmão? Ele está lá em Goiânia. O que eu quero te dizer é o seguinte: você que está pregando, você que está anunciando a Jesus, é independente de púlpito, as pessoas querem saber o que estão pensando de Jesus também através de você, das suas ações, da sua conduta diária. Ei, chegou um tempo,
Perdão. Chegou um tempo que nós vamos sair dos púlpitos e vamos ter que ir para as praças. Chegou o tempo que lá dentro dos nossos consultórios nós vamos ter que falar de Jesus. As pessoas vão olhar para nós e fazer pergunta a respeito da pessoa de Jesus. Eu te pergunto, o que você está fazendo? O que as pessoas estão pensando de Jesus através de você? Jesus pergunta aos discípulos, o que o povo está falando de mim? A pergunta que eu quero te fazer, o que o povo está falando de Jesus aí fora? A realidade é nua e crua. Tem muita gente que não quer vir à igreja. Posso falar, gente? Por causa do mau testemunho dos crentes. Aqui dentro, maravilha, poder, unção. E lá fora, como muitos crentes estão. Sabe que Herodes chegou perto de Jesus. Jesus falou assim para ele: você sabe o que é a verdade? Quem é a verdade? Herodes diz assim: o que é a verdade? Eu não sei. Ele já estava tão acostumado a viver no meio da mentira, do engano, que ele não sabia o que era a verdade. Por quê? Porque Israel não estava cumprindo a sua chamada, o que deveria ser feito, apresentar Deus às nações. E o texto nos chama a atenção para a pergunta: o que você está pensando de Jesus? O que as pessoas estão pensando de Jesus? Jesus ouve. Muitos chamam de Jeremias, outros chamam de Elias. Por que chamam de Jesus de Jeremias? Porque Jesus chorou. O que mais Jeremias fazia era chorar diante da situação. Outros te chamam de Elias, né? Outros te chamam de João Batista. O que isso quer dizer? Eles estavam comparando Jesus com as pessoas antigas, com o passado. Mas Jesus olha e faz a célebre pergunta: agora mudou, eu quero saber o que você pensa de mim. Jesus agora não está preocupado com o pensamento das pessoas lá fora. Jesus está preocupado com o pensamento das pessoas aqui dentro. Eu sei que é difícil falar essas verdades, mas eu quero ir para o céu. Quantos querem ir para o céu? Para ir ao céu, nós temos que tomar a nossa decisão pessoal. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, ele está separado. Ele fala assim: o que você pensa agora ao meu respeito? Eu quero saber de você. Quando ele faz esta pergunta aos seus discípulos, ele expressa de uma maneira clara: e vós que dizeis que eu sou? Quantos aqui já foram curados alguma vez por Jesus? Amém. Glória a Deus. Vou fazer a pergunta: contou isso para alguém? Quem aqui no momento de tristeza, de angústia, chamou por Jesus, Jesus aliviou a dor? Amém. Amém. Se não aliviar a dor, não tem um consultório ali da irmã, ela ajuda a aliviar, viu? Nós temos que começar a rever os nossos conceitos, os nossos pensamentos. Por que eu vou ao culto? Por que eu chego aqui e ouço a palavra na quarta-feira, ouço a palavra no domingo? O que está acontecendo comigo se eu não sinto nada? Alguém pode falar isso? Mas Jesus está aqui com o seu discípulo e pergunta: o que você está pensando ao meu respeito? O que você acha que eu sou para você? O que você pensa a meu respeito nos momentos de angústia, nos momentos de dores? Às vezes você está numa situação tão crítica que você chega no culto e espera que alguém diga para você: feche os teus olhos, pense naquela dor mais difícil da sua vida. Aí você pensa naquela dor e o dedo fala assim: agora entregue nas mãos de Jesus. Há casos que existem dores que você precisa de acompanhamento. Por mais que eu queira dizer que somos servos do Senhor, que somos ungidos do Senhor, eu tenho que analisar as coisas como elas realmente são. Há momentos que você tem que vir ao gabinete do pastor. Há momentos que você tem que procurar um irmão da igreja que se sente, que
você acha que é mais forte que você, e dizer: eu preciso da tua ajuda, eu preciso ver Jesus da forma que você vê. Eu preciso ver Jesus da forma que você imagina. Eu quero sentir este Jesus mais perto de mim. Eu já contei essa experiência uma vez. Eu estava em casa, eu tinha 16 para 17 anos. Cris, chorando, adolescente, sofrendo. Crente naquela época era muito duro. Os pastores eram duros, tinha que ter pele de jacaré. Você chegava num culto de doutrina, tinha que ter a carteirinha para entrar, porque senão você não entrava. Quantas vezes eu quis entrar no culto de doutrina e não pude, porque eu ainda não era batizado mais. Tinha que voltar para casa, ia a pé e voltava a pé. Ou então eu ficava de fora tentando escutar o que estava acontecendo lá dentro. Mas neste momento de crise, não tinha ninguém para falar comigo. Busquei um, não me entendeu. Busquei outro, não me entendeu. E eu sentei na sala e falei assim: Jesus, eu quero bater um papo contigo. Depois de adolescente, eu quero bater um papo contigo. Acredite se quiser. Mas o sofá do meu lado, onde eu chamei, apontei para ele sentar, afundou. Quando afundou, você acha que eu fiz alguma pergunta? Vai perguntar o quê, rapaz? Só a presença dele fez com que eu mudasse todo o meu conceito, tudo que eu tinha, todos os pensamentos. Eu disse: Jesus me ouviu e sentou aqui. O problema é que nós estamos vendo um Jesus distante. Muitos cristãos hoje estão dizendo que o Jesus é o Jesus do passado, não é mais o Jesus do presente e do futuro. Eu ainda acredito que Jesus está presente neste lugar. Eu ainda acredito que o Senhor está nesta igreja. Eu ainda acredito que o pastor está aqui, porque o Senhor trouxe para estar neste lugar. Mas qual é o teu pensamento a respeito de Jesus? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, Pedro era impetuoso. Eu sou meio impetuoso, você já sabe, né? Pedro era impetuoso. Pedro saltou, olhou para os discípulos: já que ninguém fala, eu falo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro usa esta expressão, olha que coisa interessante: não foi carne nem sangue que tu revelou, ou seja, que te revelou, foi meu Pai que está no céu. Sabe o que aconteceu naquele momento? Deus disse para você conhecer Jesus, você tem que estar em conexão com o Espírito Santo. Ninguém conhece Jesus se não tem conexão com o Espírito Santo. Eu não estou falando de falar em línguas. Eu não estou aqui falando que você tem que dar uns 2 rodopios para dizer que está cheio do Espírito Santo. Aqui está mostrando, irmãos, que o Espírito Santo vai moldando tanto a tua vida e o teu caráter, que você passa a parecer com Jesus. Você passa a falar como Jesus. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu já vivo tanto com Jesus, que eu posso dizer: eu imito a Jesus. Eu sei quem é Jesus. Eu sei que Ele é Deus. Eu sei que Ele é Rei. Eu sei que Ele é Senhor. Mas aqui Pedro está dizendo: eu sei quem é o Senhor. Eu já conheço o Senhor, porque eu já vi o Senhor. Eu sei como tu fazes, eu sei como tu és. Não, Pedro não falou nada disso, não. Pedro tomou um passo e disse: tu és o Filho, o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele usa essa expressão, ele fala assim: você está tendo intimidade com meu Pai. Tanto que quando Jesus chama para a oração, chama Pedro, Tiago e João, e os 3 dogmas. O que eu quero te dizer é o seguinte: quem sabe o cansaço tem te levado a ficar abatido. Quem sabe o cansaço que você tem vivido tem te levado a afastar-se de Deus. Quem sabe a falta de dinheiro, e você fala assim: Deus, tem misericórdia de mim, eu sei o que é falta de dinheiro. Alguém pode dizer: pastor, o senhor nunca passou, você não sabe. O que eu quero te dizer é o seguinte: você não tem que estar cheio das coisas materiais para dizer que você tem a bênção de Deus.
Você precisa ter Jesus na vida, ter Jesus no coração, ter um caminhar com Jesus, porque se Jesus estiver, tudo que você precisar, Ele vai trazer. Pastor, o senhor está sendo exagerado. Então tá bom. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não se sabe que dia, mas que Ele vai acrescentar, Ele vai. Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja pasto no campo, todavia eu me alegrarei do Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é igreja, que independe da situação que ele está vivendo, para glorificar a Deus. Paulo disse: eu sei estar em dificuldades, mas também andei também no meio da bonança. Eu sei estar em qualquer lugar, mas uma coisa é certa: eu sou imitador de Jesus. Eu quero continuar com Jesus, eu quero caminhar com Jesus. O que está acontecendo hoje? Que as pessoas estão se afastando de Jesus, porque não tem um impetuoso como Pedro para dizer quem é Jesus. Vou dar um exemplo aqui, muito prático. Quantos têm filhos aqui? Muito bem. Quando você tem filho, o que você faz com o seu filho? Pequenininho. Aí, Luiz Henrique, sobrou para você. O que você está fazendo com seu filho? Se o filho dá uma tossezinha, chama o médico, pelo amor de Deus. Chama o médico, pelo amor de Deus. Tem uma tosse. Já parou para pensar nisso? Isso é filho. A mãe chama o filho para perto. A primeira pessoa que o filho conhece é a mãe, porque ele só consegue enxergar 20 centímetros, gente. Ele pode estar com ele lá arregalado, não está enxergando nada, só está vendo claro. Mas quando a mãe põe do lado assim, que começa a amamentá-lo, ele diz: essa aí é minha mãe. Quando o Luiz Henrique põe ele perto do nariz, né, para dar o cheiro, esse é meu pai. Posso te falar uma coisa? Quantos filhos aí que estão precisando de pais espirituais e mães espirituais? Está esperando que alguém diga para ele assim: ah, esse aqui é meu pai. Chega, passa a mão no cabelo pintado, verdade? Dá um cheiro. Aonde eu quero chegar, gente? A igreja tem que fazer o que Jesus fez: cuidar dos filhos. Ele cuidou dos discípulos 3 anos. Depois disso, agora vocês vão pelo mundo e evangelizam. Posso dar um conselho? Quantos querem galardão aqui? Levante a mão. Ah, bom. É, né? Vai cuidar pelo menos de um. Vai levar uma pessoa para Jesus. Se todo ano você ganhar uma pessoa para Jesus, não estou falando você ganhar todo dia uma pessoa, estou falando por ano. Cuidar dessa pessoa, orar por ela. Tem gente que quer ter trigêmeo, não tem problema, quadrigêmeo, não tem problema, mas você vai ter que cuidar. Cuidar com carinho, cuidar com amor. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Você me conhece, Pedro, você sabe quem sou eu. Agora faz o seguinte: apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu povo. Eu tenho mais 5 minutos para terminar. A Bíblia diz que ele diz assim: pois eu te digo que tu és Pedro, pequenas pedras, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que isso quer dizer? Quando Pedro recebe a chave do céu, como alguns dizem, é Pedro que tem a chave. Aquilo ali Deus estava dando autoridade a Pedro e à igreja, porque ele era o pastor da igreja. Deus ia confiar o pastorado a ele. E as portas do inferno não vão prevalecer. Está falando de Satanás e o mundo. Tudo aquilo que Satanás quiser implantar na igreja, tudo aquilo que o mundo quiser implantar na igreja, você vai ter autoridade de Deus, o conhecimento da palavra para combater o mal. Alguns podem dizer assim: ah, pastor, o que está acontecendo?
capítulo 10, versículo 4 de 1 de Coríntios, há um texto que eu acho fantástico, falando sobre a pedra, que é Jesus. E quando você lê, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, está falando do povo no deserto. E olha o que ele diz: porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Lá em Massá e Meribá estava a pedra que era Cristo também. Quando Deus diz a Moisés: fere a pedra, Ele está dizendo: eu vou ser ferido na cruz pela humanidade, então fere a pedra, para que fique como símbolo. Eu vou estar com vocês todos os dias, da mesma forma que Deus caminhou no deserto, quando Jesus caminhou no deserto com o povo de Israel, é o mesmo Jesus que está caminhando com a igreja hoje. Ah, pastor, está escrito isso lá em Êxodo capítulo 17, versículos 6 e 7. Quando Jesus caminhava com eles, eles caminhavam. Jesus parava, eles paravam. Coluna de fogo, não é verdade? Na noite, de dia, olha só uma nuvem cobrindo. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus estava dizendo naquele momento: eu vou edificar a minha igreja, porque eu sou a pedra angular, eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra que todos rejeitaram. Mas eu estou aqui para dizer a vocês: a igreja não vai parar. A igreja vai continuar, seja com templo ou sem templo, com casa ou sem casa, nós vamos continuar glorificando ao Senhor, porque a qualquer momento nós vamos para a nossa casa espiritual. A qualquer momento nós vamos caminhar na rua de ouro e cristal. E ele diz o seguinte: olha, eu quero que você entenda, você é algumas pedrinhas. Quantas são pedrinhas pequenas aqui? Levante a mão. Somos fagulhas, irmãos. Diante da sociedade não somos nada, mas Cristo é a rocha. Cristo é a pedra perfeita. E ele disse: vos dou autoridade. Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Isso ele está dando à igreja. E toda força do inimigo. Sabe o que ele está dizendo? Que Satanás vai tentar destruir a igreja. O mundo vai tentar destruir a igreja, mas a igreja que é fiel vai pisar na cabeça da serpente, vai pisar nas forças do inimigo e não vai ser ferida, porque Jesus já venceu Satanás na cruz. E para terminar, a pergunta que eu quero te fazer é: de que lado você está? Pastor, que pergunta é esta? Isso aqui é individual, tá, gente? Não olhe para o pastor, né? Onde é lá? Lar de Germana. Não olhe para o pastor do Lar de Germana, não olhe para ele, não. Não olhe para o pastor Gelson, não. Todos nós somos comedores de feijão com arroz igual vocês. Olha para Jesus. Agora nós fomos colocados como alguém que temos que fazer a diferença. Pedro fez tanto a diferença que ele disse: não sou digno de morrer como morreu meu Cristo. Ele ia morrer crucificado. Me crucifique de cabeça para baixo. Ele não quis nem ser crucificado como Jesus, que ele não se sentia digno. Posso falar uma coisa? Que tem gente achando que Jesus tem que servir a eles, Jesus tem que trazer tudo que eles precisam. Ei, é duro que eu vou dizer. Nós é que temos que fazer tudo o que agrada a Ele. Nós é que temos que caminhar segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. E nessa noite Deus está dizendo: você é a igreja. Diga para mim, diga para a pessoa que está do seu lado: você é a igreja. O que você vai fazer? Ah, nós vamos deixar que a igreja vai crescer. Não, você é a igreja. Você tem que gerar ovelha, gerar vida. Fique de pé em nome de Jesus. Você tem que gerar alguém. 12º ano. Estamos passando dos juniores
A gente chamava antigamente juniores, né? Vamos entrar na adolescência. Quando cumprir 13 anos, entramos na adolescência. Juniores é alegre. Não vê as crianças aí correndo? Juniores é alegre. Juniores sempre tem festa. Tem muitas crianças que vêm à igreja porque aqui ele fica mais livre. Tem muitos jovens, adolescentes que vêm à igreja porque aqui ele pode conversar com alguém, se expressar. Jesus está aqui, Ele quer que você seja alegre, Ele quer que você seja feliz. Lá no Mar de Germana, Ele quer que você seja alegre, Ele quer que você seja feliz. Lá no seu trabalho, Ele quer que você seja alegre, Ele quer que você seja feliz. Mesmo se estiver faltando, seja alegre, porque uma hora vai ser feliz de uma maneira sobrenatural. Para terminar, como igreja, nós temos autoridade. Faz assim comigo. Eu, em nome de Jesus, tenho autoridade. E em nome de Jesus, não vou deixar o meu pastor só. Não, falou baixo demais. Em nome de Jesus, não vou deixar o meu pastor só. Em nome de Jesus. E você vai comigo, diga lá. Em nome de Jesus. Gasta tudo. Em nome de Jesus. Não deixarei o meu pastor só. Não deixarei a igreja que Deus me confiou só. Vou fazer a diferença. Pai, diante desta confissão, eu te peço, Senhor, fortaleça cada irmã. Fortaleça cada irmão. Não deixa, Senhor, Satanás enganá-los, dizendo que eles não são vencedores, dizendo que eles não têm propósito, dizendo que eles não vão alcançar. Eles vão alcançar, eles são vencedores e eles chegarão lá em nome de Jesus. Amém. Olha para o seu irmão e diga: que bom que você faz parte desta igreja. Juntos somos mais que vencedores.